Caros alunos, para a aula de hoje nós vamos estudar perspectiva isométrica. Há diferentes tipos de perspectivas. Por exemplo, podemos citar a perspectiva cônica, onde as linhas de projeções convergem para um único ponto. Temos a perspectiva cavaleira, que é a vista frontal da perspectiva, em verdadeira grandeza, e as linhas de projeção é que fazem a parte da perspectiva, Pode ser linhas oblíquas a 45 graus. E a perspectiva isométrica, cujas dimensões principais se mantêm na mesma medida. Podemos notar que a perspectiva isométrica é a representação que mostra o objeto menos deformado. Tá? Não se trata aqui de perspectiva fotográfica, perspectiva artística, é perspectiva técnica. Então, dessas três, a que melhor representa um sólido é a perspectiva isométrica. A relação e proporção de dimensões em perspectiva cavaleira. Nós podemos, se nós mantivermos a mesma, por exemplo, um cubo, nas mesmas medidas, ele estará muito deformado. Agora, se nós reduzirmos a cerca de 62,5%, que é o ideal, não necessariamente esse número, mas o ideal, podemos criar uma ilusão óptica de que o sólido tem os lados iguais. Observem. Certo? Na perspectiva então cavaleira, ele deforma muito o sólido. Então, se nós, na parte inclinada, se nós diminuirmos a sua projeção, ele mantém melhor a perspectiva e a visão do sólido. Vantagem: é muito fácil de se desenhar, detalhes concentrados na vista frontal, e a desvantagem: perde-se a relação de proporção e dimensão da peça. Agora, como eu já tinha dito, a melhor perspectiva para engenharia, para desenho técnico, é a perspectiva isométrica, que são, ou seja, linhas isométricas. Para nós desenharmos uma perspectiva isométrica, nós precisamos dos eixos isométricos, que eles estão inclinados em 120 graus cada um. Nós temos o nosso eixo X, nosso eixo Y, nosso eixo Z. E aqui nós temos qualquer reta paralela a um eixo isométrico é chamada linha isométrica. Então, nós temos aqui essa reta T, a U, a reta T é paralela a Z, a reta U é paralela a X e a reta R é paralela a Y. O esboço de uma perspectiva isométrica, como é que a gente faz? Para facilitar o desenho à mão livre, em perspectiva isométrica, ou mesmo usando os esquadros, o ideal é a gente começar, para treinar, usar um papel reticulado, ou seja, uma grade de linhas que formam ângulos de 120 graus entre si. Exemplo: um sólido com superfícies paralelas, dimensões iguais, dimensões principais, largura, comprimento, altura, e 2 degraus. Primeira etapa é esboçar um prisma com as dimensões principais desse nosso sólido, ou seja, as dimensões maiores, que é o comprimento, a largura, o comprimento e a altura. Então, nós temos, olha aqui, a nossa grade com as linhas inclinadas de 120 graus, e primeira coisa que a gente faz é desenhar o sólido que contém o nosso desenho, tá certo? Numa segunda etapa, nós vamos começar a desenhar as faces. Primeiro a face frontal, depois a face lateral e depois a face superior. Terceira etapa, esboçar as linhas de construções faltantes, ou seja, essa linha aqui, essa aqui e essa outra. E a terceira etapa é reforçar as linhas de contorno e apagar as linhas desnecessárias. E aí nós montamos com facilidade o nosso sólido em perspectiva isométrica. Então, nós precisamos treinar em um papel reticulado e depois desenhar em papel liso. Traçado de perspectivas a partir de projeções.
percebam que na primeira etapa do nosso curso a gente estudou as projeções ortogonais. Agora nós vamos fazer o contrário. Das projeções ortogonais nós vamos desenhar a nossa perspectiva. Então aqui nós temos o nosso objeto, né? Então a primeira coisa que nós temos que fazer é desenhar um paralelepípedo, né? Um sólido que pegue as linhas principais, né? Veja só, nós temos aqui a largura, a altura, tá certo? E o comprimento, né? E depois, observem que aqui está, se nós traçarmos uma linha aqui, nós vamos estar aqui, essa linha 120 graus, essa outra 120 graus e essa aqui é 90 graus. Segundo, nós vamos desenhar as faces. Olha aqui, acabamos de desenhar a vista frontal. Agora, desenhamos a vista superior. Depois, desenhamos a vista lateral esquerda. E depois, recortamos o que está faltando, né? Completamos com as linhas faltantes e retiramos o desnecessário. Quando nós temos planos oblíquos, nós vamos fazer também a mesma coisa. Vamos pegar as dimensões maiores do nosso sólido, né? Montar esse prisma aqui auxiliar, tá certo? E agora nós vamos começar a montar. Montamos as linhas inclinadas, a gente não consegue desenhá-las diretamente em perspectiva isométrica. Nós vamos primeiro desenhar aqui, olha, a vista lateral esquerda, depois desenhamos a vista superior. E esses dois pontos aqui é o que define a linha inclinada, né? Então, olha aqui, tá? Definiu a linha inclinada, completamos do outro lado e recortamos o desnecessário e, evidentemente, preenchendo o contorno com uma linha de espessura maior. Podemos também fazer perspectivas isométricas de faces oblíquas no terceiro diedro. A gente não utiliza aqui no Brasil, mas só para vocês perceberem, olha só, nós montamos esse prisma inicial, tá certo? Desenhamos a vista frontal, desenhamos a vista superior e agora nós vamos desenhar a vista lateral esquerda, tá vendo? Aqui que esses dois pontos que definiram a linha oblíqua. E agora é só recortar. Exemplo de um exercício. Aqui, de novo, nós temos as faces ortogonais, né? E vamos agora desenhar a perspectiva. Vamos pegar, então, as linhas que fazem um prisma genérico, onde essa peça cabe lá dentro. Depois vamos desenhar. Olha só, desenhamos a vista lateral esquerda. Cortamos. Desenhamos a vista superior, cortamos. A vista frontal, cortamos. Percebem? Então é muito fácil, mas precisa de muita atenção. Círculos. Então nós vamos desenhar aqui um quadrado e dentro desse quadrado auxiliar nós vamos desenhar uma circunferência. Só que essa circunferência em perspectiva, ela obviamente não é aquela do compasso, né? Primeiro nós vamos esboçar as linhas de centro, horizontal e vertical. Segunda etapa, nós vamos desenhar à mão livre dois arcos tangentes, tá certo? Dois arcos tangentes, como está desenhado aqui. E na figura B, nós vamos completar com os outros arcos tangentes. E aí, com isso, nós desenhamos uma circunferência em perspectiva isométrica, tá certo? Traçar, então, dois arcos maiores, a gente traçou, depois dois arcos menores, né, tangentes aos lados do quadrado e interseccionando as linhas de centro. Tá certo? Nós não vamos, nessa etapa do nosso desenho aqui, do nosso curso, não precisamos usar o compasso, porque daria para fazer tecnicamente mais perfeito com o compasso, mas nós vamos fazer a mão livre, quando for necessário. E aqui nós temos, então,
o nosso círculo isométrico, né? Nós vamos reforçar as linhas de contorno e apagar as linhas de construção. Agora nós podemos também, de forma análoga, né, fazer círculos nas faces isométricas. Olha eles aqui. Arcos. Os arcos também podem ser construídos como segmentos de elipses, como esse aqui, ó. Uma elipse, outra elipse, outra elipse, outra elipse. Procedimento para desenhar arcos. Desenhar as elipses. Reforçar apenas os contornos dos segmentos de interesse. E aí nós temos a nossa figura formada de vários arcos, né, vários arcos de elipses. Para a construção isométrica de curvas irregulares, nós temos algumas etapas. A primeira, são 4 etapas. A primeira etapa é dividir o nosso arco em pontos e nós precisamos pegar o que? As coordenadas desse ponto. Tá? Então, selecionar vários pontos aleatoriamente da curva, seriam esses pontos, A, B, C e D. Tá certo? E se nós olharmos na nossa vista lateral, nós temos aqui os nossos pontos marcados. Né? E aí começamos a desenhar, a partir das coordenadas, os nossos pontos. Ó. O ponto A, que ele foi feito pela essa coordenada A e a coordenada A'. Certo? Depois o ponto B, C, D e assim por diante. E depois nós preenchemos, né, completamos esse nosso arco, tá certo? A mão livre mesmo, né? Traçar a curva passando pelos pontos selecionados. E depois projetamos para o outro lado, né, do nosso sólido. E refazemos também, da mesma forma, né, analogamente, as nossas linhas de contorno. Quando nós vamos fazer furos e chanfros, em geral os objetos utilizados na prática são a união de elementos formados por superfícies paralelas, oblíquas, arcos e curvas. Para desenhos de qualquer objeto, primeiro um prisma auxiliar, delimitar as faces com as linhas de construção e depois reforçar as linhas de contorno. Tá? Olha só, primeiro a gente desenha um prisma auxiliar, desenha as linhas de contorno, tá? Monta-se as partes internas com os vários círculos. E aqui outro exemplo. Tá? Exemplos com chanfros e furos rasgados. Olha aqui, chanfros. Nos desenhos em perspectivas, em geral, as linhas de contorno invisíveis devem ser omitidas. Em geral, elas devem ser omitidas. Observem. Entretanto, quando existir assim, uma necessidade, aí a gente pode mostrar, mas só se houver muita necessidade. Um detalhe que ficou faltando, eu vou voltar aqui, quando nós desenharmos chanfros, como esse aqui, por exemplo, nós fazemos da mesma forma, tá certo? Com as linhas inclinadas, né? Faltou essa observação. Nós vamos precisar pegar a parte inicial aqui, né? Nessa vista superior, depois na vista lateral esquerda a gente pega o outro ponto, depois a união desses dois pontos a gente marca o chanfro. Então, pessoal, não sei se vocês perceberam, né? Nós começamos o nosso curso com as vistas ortogonais, né? Para criar em vocês essa facilidade de enxergar objetos em 3 dimensões, as faces. Isso vai ajudar muitíssimo nos projetos de engenharia. E depois de ter treinado as faces ortogonais, nós estamos fazendo agora o contrário. Nós vamos pegar das faces ortogonais e fizemos as perspectivas. As perspectivas nós vamos usar, como mostrado num texto que eu enviei de vocês, aquele quadro 30-60, né? E a gente, com ele, a gente faz aquelas linhas a 120 graus, tá certo? E depois vocês fazem uma caixa, um prisma auxiliar que cabe todo o sólido e vão desenhando face por face. Desenham as linhas faltantes e depois apaguem as linhas não necessárias. Bom, pessoal, por essa aula é só. Muito obrigado, então, e bons estudos.